Necrotério do crematório. Hoje em dia, há uma série de eventos assustadores acontecendo no mundo, mas quando eles ocorrem em hospitais e necrotérios, tornam-se ainda mais aterrorizantes. Esses eventos ocorrem sem nenhuma explicação lógica, deixando as testemunhas confusas. Felizmente, alguns desses fenômenos foram capturados em vídeo, mas apenas assisti-los é o suficiente para causar calafrios. Reunimos alguns desses vídeos para explorar as 10 coisas mais assustadoras capturadas em necrotérios e hospitais. Número 10. Mulher maligna falando com voz demoníaca. Vários pacientes perdem temporariamente a voz devido a algum problema de saúde, mas isso não parece ser o caso aqui. Jonathan visitou sua namorada doente em um hospital parisiense e viu uma mulher falando com uma voz rouca e demoníaca. Ele lembra que a mulher na cama ao lado estava gritando e rugindo com uma voz que lembrava um espírito demoníaco. No vídeo, vemos a mulher deitada na cama, mas sua boca não se move. O único fenômeno perceptível são os movimentos do peito enquanto ela insulta o casal com raiva. Ela ameaça o casal, dizendo que irá chamar seu amigo da máfia e que vai remover o soro intravenoso de seu braço para que possam sair do hospital. O vídeo termina com Jonathan sendo solicitado a sair da sala quando 5 enfermeiras vêm para impedir que a mulher faça algum mal. Jonathan ficou chocado com o incidente, pois raramente acreditava em possessões demoníacas, mas essa experiência foi suficiente para fazê-lo acreditar que elas são reais. Número 9. Fantasma batendo portas em um necrotério. Os seguranças de um necrotério no Brasil tiveram que enfrentar o medo quando se depararam com um espírito no local. Ao seguir um ruído estranho, eles chegaram a uma porta vermelha que parecia estar se abrindo e fechando a cada passo que davam em sua direção. Assustados, eles se aproximaram e, a cerca de 3 a 4 metros da porta, os ruídos pararam misteriosamente. Momentos depois, a luz se acendeu novamente e eles foram verificar o que havia acontecido. Em seguida, ouviram um estrondo vindo de outra porta à esquerda. Ao investigar, não encontraram nada que pudesse ter causado o barulho. Confusos com a situação, os seguranças continuaram verificando as portas. Em determinado momento, um guarda até testou se uma porta estava trancada e estava. Quem ou o que estava batendo as portas e causando as luzes piscarem ainda é um mistério. Era uma noite sombria e chuvosa, o vento uivava pelas ruas vazias, e o ar parecia carregado de uma energia maligna. No coração de um antigo necrotério abandonado, um silêncio perturbador pairava no ar, como se os próprios mortos estivessem aguardando algo terrível. As portas de madeira rangiam sinistramente com cada rajada de vento, ecoando por todo o corredor como um lamento sombrio. Os poucos corajosos o suficiente para adentrar aquele lugar amaldiçoado podiam sentir uma presença malévola se fortalecendo, como se os fantasmas do passado estivessem despertando de seu sono eterno. De repente, um estrondo ensurdecedor ecoou por todo o necrotério. As portas começaram a tremer violentamente, como se fossem ser arrancadas de suas dobradiças por uma força sobrenatural. Cada batida ressoava como um coração descompassado, anunciando a chegada iminente de um terror inominável. Um vento gelado invadiu o ambiente, trazendo consigo um cheiro pútrido de decomposição. Uma névoa sombria se espalhou pelo corredor, envolvendo tudo em seu abraço gélido. Os passos arrastados de uma entidade invisível ecoavam, seguidos pelo som de gemidos angustiantes que cortavam a alma. Os corajosos observadores sentiam um medo paralisante tomar conta de seus corpos. Cada batida das portas ressoava como um aviso macabro, um sinal de que algo além da compreensão humana estava prestes a se revelar. O ar se tornou opressivo, como se a própria escuridão estivesse se condensando em torno deles. De repente, as portas se abriram com uma violência assombrosa, revelando um vórtice de trevas impenetráveis. Uma figura fantasmagórica emergiu, seus olhos brilhavam com um fogo mortífero e sua aparência distorcida era uma visão grotesca. Ela exalava uma aura de desespero e angústia, como se fosse uma alma atormentada por séculos de tormento.
O fantasma se movia com uma agilidade sobrenatural, deslizando pelo ar como um espectro condenado. Cada vez que batia suas mãos translúcidas nas portas, um eco estrondoso ressoava pelo necrotério, como uma condenação eterna que ecoava através das paredes. Os corajosos observadores sentiam o terror se entranhar em suas almas enquanto testemunhavam a manifestação deste espectro vingativo. Seus corações batiam descontroladamente, como se estivessem prestes a ser arrancados de seus peitos pela força assustadora daquele ser sobrenatural. A cada batida das portas, o necrotério estremecia, como se as próprias entranhas do lugar estivessem sendo sacudidas por uma força sinistra. A atmosfera era densa e asfixiante, repleta de uma energia maligna que envolvia os presentes, deixando-os à mercê do terror insondável. A experiência de presenciar o fantasma batendo as portas em um necrotério era mais do que a mente humana poderia suportar. Aqueles que sobreviveram a essa visão infernal jamais seriam os mesmos, carregando consigo o peso do terror para o resto de suas vidas. Essa história arrepiante é um lembrete perturbador de que o mundo dos espíritos e o reino dos mortos estão mais próximos do que imaginamos. Nunca sabemos quando a escuridão irá se manifestar e desafiar nossas percepções da realidade. Então, esteja preparado, pois a próxima porta que bate pode ser um convite para um pesadelo sobrenatural do qual não há escapatória. Número 8. A Maca Assombrada. Esse incidente ocorreu em um hospital na Índia. Nas imagens das câmeras de segurança, é possível ver uma figura humana perto de algumas maçãs no pátio. Em um determinado momento, uma das maçãs começa a se mover levemente para frente e volta para sua posição original, sem que ninguém esteja por perto. O fenômeno foi testemunhado por várias pessoas e deixou muitos funcionários do hospital perplexos, pois não havia explicação lógica para o movimento da maca. Número 7. A enfermeira fantasma. No vídeo, uma enfermeira caminha rapidamente pelos corredores de um hospital, mas sua figura é transparente e sua aparência é difusa. Ela parece estar vestindo um uniforme antigo de enfermeira e desaparece ao passar por uma porta. Essa aparição deixou muitos pacientes e funcionários do hospital arrepiados, especulando se ela seria uma enfermeira falecida que ainda está trabalhando no além. Número 6. A Sombra Sinistra. Neste vídeo, capturado por uma câmera de segurança em um hospital americano, uma sombra escura é vista passando por um corredor vazio. A sombra não tem uma forma definida e parece deslizar pela parede antes de desaparecer. Esse evento deixou os funcionários do hospital assustados, pois não conseguiram encontrar nenhuma explicação para a presença da sombra. Número 5. A criança assustadora. Uma mãe relatou ter visto uma criança assustadora andando pelo corredor do hospital onde seu filho estava internado. A criança tinha olhos vazios e um sorriso perturbador. Assim que a mãe se aproximou, a criança desapareceu em uma névoa fina. Esse avistamento deixou a mãe e outros pacientes do hospital com medo, questionando quem ou o que poderia ser essa criança. Número 4. O elevador fantasma. Este vídeo mostra um elevador em um hospital movendo-se de forma errática, abrindo e fechando as portas repetidamente sem que ninguém esteja dentro dele. O movimento do elevador é estranho e irregular, levando a especulações sobre uma possível interferência paranormal. Número 3. A voz do além. Vários funcionários de um necrotério ouviram uma voz estranha vindo de uma sala vazia. A voz parecia estar chamando seus nomes e pedindo ajuda. Eles procuraram por todo o local, mas não encontraram nenhuma pessoa presente além deles. Esse incidente deixou os funcionários assustados e intrigados com a origem da voz. Número 2. A figura assombrosa. Nas câmeras de segurança de um necrotério abandonado, uma figura estranha é vista caminhando lentamente pelos corredores. A figura tem uma aparência sombria e parece desaparecer quando se aproxima de uma das câmeras. Esse avistamento despertou muitas teorias e especulações sobre quem ou o que poderia ser essa figura. Agora, mergulhemos na história do número 2, um conto de terror que se desenrola nas sombras sombrias de um necrotério,
capturado pelas câmeras de segurança. Prepare-se para ser envolvido por um terror implacável e perturbador. No coração da escuridão, nas entranhas abandonadas de um necrotério silencioso, um sinistro segredo se escondia. Nas câmeras de segurança, aterrorizantes registros do desconhecido eram revelados, desafiando todas as leis da razão e mergulhando os observadores em um pesadelo sem fim. À medida que a noite avançava, as imagens sinistras ganhavam vida nas telas dos monitores. Uma figura assombrosa e indescritível emergiu das sombras, seus contornos distorcidos e desfigurados causando arrepios na espinha de quem ousasse olhar para ela. Seus olhos vazios e sem alma penetravam a alma dos espectadores, como se estivessem observando cada movimento, cada respiração. A figura sinistra movia-se com uma agilidade sobrenatural, flutuando pelo corredor do necrotério sem tocar o chão. Seu corpo parecia formado por sombras vivas, dançando e contorcendo-se em uma coreografia macabra. A cada passo, um rastro de névoa negra e gelada era deixado para trás, como se a própria morte estivesse marcando seu território. Enquanto as câmeras de segurança capturavam cada momento angustiante, o terror se espalhava pela sala de controle. Ondas de medo permeavam o ambiente, sufocando os observadores com a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. A figura assombrosa parecia consciente das câmeras, desafiando-as com um sorriso sinistro, como se soubesse que estava sendo observada e desejasse causar o máximo de pavor possível. Em um instante, as luzes piscaram e falharam, mergulhando o necrotério em uma escuridão total. O que se seguiu foi um caos de gritos abafados e respirações ofegantes. Quando as luzes finalmente se reacenderam, a figura assombrosa havia desaparecido, mas seu impacto permanecia nas mentes dos espectadores atônitos. Aquela noite foi um divisor de águas para todos que testemunharam o horror nas câmeras de segurança. O que eles viram desafiou a lógica, despedaçou suas noções de realidade e os deixou marcados pela sombra do desconhecido. Nunca mais olhariam para o necrotério ou para uma câmera de segurança da mesma maneira, sempre se perguntando se o mal espreitava nas sombras, esperando para ser capturado mais uma vez. Este relato aterrorizante nos recorda que a escuridão guarda segredos indescritíveis e que a verdadeira face do terror pode ser capturada pelos olhos eletrônicos que nos vigiam. Portanto, tenha cuidado ao olhar através das lentes das câmeras, pois você pode testemunhar horrores que nunca deveriam ser vistos. Número 1. O espírito no berço. Neste vídeo, um fantasma é visto se movendo em um berço de hospital vazio. O lençol é puxado para baixo, como se algo invisível estivesse mexendo nele. Esse evento causou pânico e medo entre os funcionários do hospital, que não conseguiam explicar o que estava acontecendo no berço vazio. No silêncio mortal da noite, a escuridão era densa e opressiva. Todos os sons cessaram, exceto por um leve sussurro que ecoava pelos corredores vazios. Um vento gelado soprava, fazendo as janelas tremerem como se estivessem assombradas por uma força sinistra. No coração daquele lugar abandonado, erguia-se um berço antigo e macabro. Seus contornos sombrios pareciam emanar uma aura maligna, como se estivessem mergulhados nas profundezas do inferno. O ar ficou pesado, como se uma presença sinistra se aproximasse, preparando-se para revelar sua verdadeira forma. De repente, o berço começou a tremer violentamente, como se estivesse possuído por uma força sobrenatural. O chão tremeu e rachaduras sinistras se formaram ao seu redor, como garras arranhando a superfície da realidade. Um murmúrio diabólico encheu o ar, penetrando nos ouvidos dos poucos corajosos o suficiente para testemunhar esse evento apavorante. Aos poucos, uma névoa sombria emergiu do berço, se espalhando como uma praga pela sala. As sombras ganharam vida, retorcendo-se e se contorcendo como seres grotescos em uma dança macabra. Os olhos dos observadores se arregalaram de terror ao verem a figura de um espírito demoníaco se materializar diante deles. A criatura era uma aberração, com a pele pálida e putrefata, ossos expostos e olhos vazios como abismos sem fim.
Seu rosto retorcido por uma eterna agonia expressava um sofrimento indescritível. Cada movimento era acompanhado por um gemido aterrador, ecoando pelos corredores e penetrando até mesmo nas almas mais corajosas. A presença do espírito era avassaladora, preenchendo o ambiente com uma energia malévola que parecia distorcer a própria realidade. Os corajosos observadores sentiram suas mentes serem invadidas por visões perturbadoras, revelando os horrores mais profundos de seus medos mais íntimos. Uma sensação de pânico e desespero tomou conta deles, enquanto o espírito começava a se aproximar lentamente, arrastando seus pés esqueléticos pelo chão. Cada passo causava um estremecimento na atmosfera, como se o próprio inferno estivesse se abrindo sob seus pés. Seus olhos vazios brilhavam com uma intensidade aterradora, como brasas ardentes no meio da escuridão. O espírito estendeu sua mão esquelética em direção aos observadores, emanando uma energia gelada que fazia seus corações pararem por um momento agonizante. E então, com um grito ensurdecedor, o espírito desapareceu, deixando apenas o eco de sua presença assombrosa. Os observadores permaneceram imóveis, incapazes de se recuperar do choque daquela experiência sobrenatural. O berço agora era apenas um objeto inanimado, mas a lembrança daquele encontro macabro permaneceria com eles pelo resto de suas vidas. Essa história é um lembrete aterrorizante de que o desconhecido habita entre nós, esperando nas sombras para revelar seu verdadeiro poder. Nunca saberemos quais segredos sombrios podem estar escondidos nos lugares mais inesperados, prontos para nos aterrorizar quando menos esperamos. Essas são apenas algumas das coisas assustadoras capturadas em necrotérios e hospitais ao redor do mundo. Esses eventos inexplicáveis continuam a intrigar e aterrorizar aqueles que testemunham, mostrando que há muito mais no mundo do que podemos compreender.